Olá, colegas. Tudo bem? Eu sou Gustavo Melo, dou aula para vocês de gestão financeira orçamentária. Nós estamos passando um momento crítico no Brasil, na verdade no mundo, em que para preservar nossas vidas a gente tem que deixar um pouquinho de lado o nosso contato físico, e para isso a gente vai fazer uma educação híbrida. Uma educação híbrida é uma educação semipresencial, ela é uma mistura, da presença com uma aula virtual, EAD. E nesse sentido, a gente pede o máximo de compreensão a vocês para que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato pelos todos os meios de comunicação que a gente tem. A Facisa oferece a Unimestre como um mecanismo de interação. Eu estou oferecendo o WhatsApp, também estarei utilizando o Telegram, uma sala de aula virtual, também utilizaremos o Gmail ou o e-mail, E essa quantidade de canais de comunicação é para tentar aproximar a nossa turma, tá certo? Então a gente vai estar junto, eu vou estar junto com vocês, é um processo, uma educação que vai fazer de forma híbrida, tá? E a gente tem que lembrar que a Facisa, ela preza por qualidade, então essa qualidade ela não pode ser diferente nessa educação híbrida, tá certo? Por isso a gente vai estar sempre disposto a te ajudar, disposto a tirar dúvida, disposto a trabalhar em conjunto, correto? Então, nesse momento difícil que o mundo passa, a Facisa solicita que a gente, em nome da Facisa, a gente pede a compreensão de todos e pede para que a gente possa trabalhar de forma conjunta, que a gente não perca o desejo de crescimento. O administrador agora vai precisar pensar o seguinte: nesse momento de crise, quando surgir a luz, a gente tem que estar preparado. Nós vamos ter que fazer mudança, nós vamos ter que colocar esse país em crescimento novamente. E é isso que a gente vai começar a discutir algumas coisas, tá? Como que fazer os novos investimentos. Então, vamos entender alguma coisa e depois a gente, nas próximas aulas, ou lá na frente, a gente começa a discutir como que será o futuro, Bom, é interessante que a gente está vendo o tempo todo aí, por exemplo, perspectiva de números de pessoas doentes, a perspectiva de como que qual vai ser o momento pico da doença nesse momento. Mas por que os caras sabem fazer isso? Porque eles utilizam os métodos quantitativos. Quais ideias do método quantitativo? Eu olho o que está acontecendo no passado, eu vejo o que está acontecendo e projeto o futuro, através desses dados numéricos. Então a ideia é você sempre anotar tudo. Você precisa anotar todos os valores, as datas, você precisa ser minucioso nesse aspecto. Fazer a ideia de métodos quantitativos. Mas eu tenho os números todos. E agora, como faço a referência? Agora a gente vai para as técnicas. A gente pega os valores, os dados estatísticos e a gente vai utilizar as diferentes técnicas, correto? Bom, para fazer a gente vai falar um pouquinho do fluxo de caixa, E o fluxo de caixa nada mais é do que entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. A gente pode desenhar dessa forma ou, preferencialmente, nas nossas aulas, a gente coloca tabela. Por que a gente não coloca desse jeito, professor? Porque esse jeito demora para poder fazer na mão ou no computador, não é isso? Então a gente utiliza tabelas, que é um meio mais prático de digitar as entradas e saídas. Bom, a gente tem que lembrar que as entradas e saídas, elas, quando a gente trabalhar com receitas e despesas, a gente vai chamar de PNT, que na verdade nada mais é do que prestação. A gente só tem que tomar cuidado aí se a prestação é positiva, se a prestação é negativa, se é entrada ou saída. O valor de N é para o tempo, porque isso a gente está falando por causa dos meios de comunicação e também por causa das calculadoras eletrônicas. Então a gente precisa entender essas nomenclaturas, tá? O valor líquido presente, o valor presente, VP, é um investimento inicial, por isso é negativo, a gente está investindo, está saindo do nosso caixa, e o valor futuro é positivo, porque a gente está esperando receber, tá certo? Esta convenção é fundamental para que a gente possa acertar aí nas calculadoras, nos meios eletrônicos, tá certo? Vamos para a nossa primeira métrica, o valor líquido presente. O que é o valor líquido presente? É a gente olhar o seguinte: eu pego tudo que vai entrar, trago para o tempo de hoje, tá? Então eu vou trazer para hoje, os valores eu vou trazer para hoje, mas eu não posso pegar R$100 daqui a 3 meses e trazer para hoje como R$100, Então eu preciso fazer o desconto. Então o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar esse valor e vou trazer para hoje. Só que eu preciso de uma taxa.
Então, a taxa esperada pela empresa, a taxa esperada pela firma que eu estou fazendo isso, que eu estou tomando conta, qual é? Essa que vai ser a maior dificuldade, a gente encontrar, a firma projetar essa taxa, tá certo? Mas, de forma geral, a gente pega uma taxa e fala assim, ó, eu consigo esse dinheiro no banco por 4%, então eu vou trazer a 4%. A gente pode pensar desse jeito, ok? Então, essa é a nossa fórmula do valor líquido presente, ou do valor presente líquido, que a gente chama aqui por causa das planilhas, calculadoras eletrônicas, tá certo? Então, o valor líquido presente, também conhecido como valor atual líquido, o VAL, o método de valor atual, é a fórmula econômica financeira capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontado uma taxa de juros apropriadas. Esta taxa de juros apropriadas é a taxa que a gente está olhando de mercado. Nem sempre é tão fácil decidir qual é a taxa de juros de mercado. Quando você me pergunta assim, por que esse exercício é 4%? Por que esse exercício é 5%? Como é que foi dado esse valor? Quem foi que descobriu que é 4%? Quem foi que descobriu que é 10%? Então, é uma taxa apropriada para a operação em uma determinada época, tá? Menos o valor do custo inicial. Desta forma, o valor líquido presente de um projeto de investimento pode ser definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele associado. Ficou bonito, né? Falei bonito, chega e empolguei. O projeto que apresenta o maior valor de zero, maior valor presente líquido maior que zero, ou seja, positivo, é economicamente viável. Se for negativo, não é interessante fazer a aplicação, porque provavelmente é prejuízo. E se ele for zero, tanto faz. Não é interessante também, né? Porque você vai querer lucro, você não vai querer trocar dinheiro, né? Eu vou fazer um investimento para troca de dinheiro. Quanto você está ganhando? Nada, estou trocando dinheiro. Então não compensa. A outra métrica que a gente vai trabalhar é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é a taxa de juros pelo qual o VPL é nulo, ou seja, o valor líquido presente é nulo. Também é utilizado em investimentos, tá? Quanto maior o TRI, melhor e mais lucrativo será o projeto ou um novo negócio. Veja bem, qual a diferença desse para o outro? O outro eu tenho uma taxa esperada e vou pensar o seguinte, quanto é que em dinheiro eu vou sobrar no meu caixa? Nesse aqui, eu não tenho uma taxa esperada, não vou calcular uma taxa esperada, eu vou falar assim, olha, quanto é que isso está me dando de retorno? Então vamos supor que eu não tenha a ideia de, eu espero ganhar 10%. Aí eu vou lá, calculo e falo assim, não, está me dando 9%. Ah, então eu não quero, eu quero esperar 10%. Ah, eu espero ganhar 10%. Eu faço esse cálculo e está dando 12%. Ah, então eu quero, porque está me dando um lucro maior, uma taxa maior do que eu esperava. Certo? Então, essa é a diferença. Aqui eu procuro a taxa. No valor líquido presente, eu procuro a sobra, tá? Do caixa. Então, o investidor deve aceitar projetos em que a taxa interna é maior que a taxa de retorno. Se for menor, ele não aceita. É preferível rejeitar. Vamos fazer uma atividade. Vamos calcular como exemplo um investimento feito ao custo de 15 mil e retorna fluxo de caixa anuais de valor de 3.500 por 5 anos. O investidor considera que a taxa mínima de atratividade é de 4% ao ano. Esse 4% ao ano é a empresa que acha que é fácil. Eu consigo 4% ao longo dos anos trabalhar com esse dinheiro. Então foi a empresa que colocou esses 4%. Poderia ser 6%, poderia ser 8%, poderia ser 10%. Tá? Aquilo que a gente estava discutindo no slide passado. Essa taxa de atratividade que a empresa espera, ela que calcula, coloca. Tá? Então assim, coloca assim, né? De qualquer jeito? Não. É um estudo de mercado. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa questão no Excel. Para adiantar aqui, eu peguei esses valores, tirei foto e trouxe para o Excel. Vamos lá, para o Excel. Pronto, estamos aqui agora no Excel. Vou fazer o seguinte, ó, eu já tinha digitado aqui, mas eu vou apagar, tá certo? Eu vou digitar novamente. No tempo aqui eu vou colocar 0, 1. Aí eu não vou ficar digitando 0, 1, 2, 3, não, porque estou com preguiça. Então eu vou selecionar aqui e vou arrastar aqui até o número 5. Pronto, digitei. Agora aqui eu vou colocar menos 15 mil. Opa, menos 15 mil. Agora eu vou colocar 3.500. Aí não vou ficar também
digitando todos os 3.500 não. Vou pegar aqui, vou selecionar e vou arrastar. Se você quiser tirar esse RS aqui, você aperta aqui, tá? Se você não quiser, aqui seleciona o que você pretende. Tudo bem? Ó, as planilhas eletrônicas, elas vão fazer o serviço direto para a gente, tá certo? Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Igual, eu vou calcular a taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno retorna a taxa interna de uma série de fluxos de caixa. Vou abrir parênteses. O que eu preciso fazer aqui? Calcular os valores. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar todos os valores. Tá certo? Fechei o parênteses e vou apertar Enter. Deu 5, geralmente não vai aparecer esse número todo, tá? Realmente vai aparecer aqui assim, ó. Vai aparecer aqui desse jeito. Tá? Opa, desculpa. E vai aparecer assim, ó. Geralmente ele vai aparecer esse valor aqui, 5%, tá certo? Só que 5% aí é uma aproximação bem grotesca, tá certo? Ele vai te dar esse valor, 5%. Aí você chega aqui em cima, ó, onde tá aqui em cima aqui, tá vendo? Cursor aqui em cima aqui, ó. E vai colocando o número de casas que você desejar. Então você vai aproximando cada vez mais esse número. E aí você vai ter um valor cada vez mais próximo da realidade. Quando começa a aparecer uma sequência de zero, é bom parar, porque não tem mais necessidade. Correto? Então, o que isso significa? Que este projeto está me dando 5,36861007% de juros ao ano. Isso é interessante? É, porque minha taxa de atratividade aqui é 4%. Como a minha taxa de o que eu espero é 4% e está me dando 5%, está ótimo. Está melhor do que o combinado. Certo? Agora vamos calcular o que é o valor líquido presente. Então, eu acabei falando aqui de vez aqui, a gente quando está dando essa aula interativa, a gente esquece de como dar os comandos, né? Toda vez que eu quero puxar uma calculadora na planilha eletrônica, eu aperto igual. O que esse igual identifica? Olha, ele está querendo usar a calculadora ou quer usar uma função, tá? Então aqui eu vou procurar o valor presente líquido, VPL, aí ele diz aqui, ó, retorna ao valor líquido atual de investimento com base em uma taxa de juros descontadas, valores negativos e rendas de valores positivos. Abre parênteses, ele pede a taxa e os valores. Só isso que ele precisa. Então a taxa de atratividade é 4%, então vou digitar aqui 4%. O que ele quer agora? Os valores. Então eu vou apertar aqui ponto e vírgula. E vou digitar os valores de saída, somente o valor de saída. No valor líquido presente, eu não digito o valor inicial, tá certo? Porque eu vou trazer esses recursos para hoje. Fecho parênteses. Se eu fizer isso, ele vai pegar esses 3.500 durante o ano e vai trazer para o dia de hoje, tá certo? Eu vou apertar aqui para você entender. Então ele trouxe esse dinheiro todinho, deu 15.581. Mas eu vou fazer novamente aqui, vou fazer o seguinte, ó, igual, tá? Valor presente líquido, abro parênteses, 4%, ponto e vírgula, eu vou colocar os valores de hoje, fecho parênteses, mais o valor do investimento, tá? Então eu vou colocar mais o valor do investimento. Então eu vou lá e selecionei até a célula que está o valor do investimento. E vou apertar Enter. Então, ou seja, 3.500 a 4%, o valor esperado, ele me dá 15.581. Mas o meu valor líquido presente é de 581. Por quê? 15.581 menos 15.000 dá 581,38. Então, isso aqui é a taxa interna de retorno e esse aqui é o valor líquido presente. A partir daí, eu posso avaliar se isto dá correto ou se não dá correto para o meu investimento. Se é aquilo que eu espero ou se é aquilo que eu não espero. Tá certo? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar bonitinho. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vamos fazer uma atividade para poder, na planilha eletrônica, tá? Eu queria que vocês trabalhassem com a planilha eletrônica. Tá certo? Então teste aí, abra o Excel, teste. Qualquer dúvida, entre em contato com qualquer canal de comunicação comigo. Uma coisa que a Facisa pede, continue, mantenha a qualidade das aulas. A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.